Hoje à tarde está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal um pedido de um novo julgamento para políticos da mais alta esfera do Brasil, em parte para apenas aqueles que pertencem ao partido do governo federal, que é o Partido dos Trabalhadores, né? E a sociedade, entre os quais eu me incluo, acha um absurdo um novo julgamento, embora o juiz que deu o voto decisivo, né, de desempate, o Celso Mello, ele justificou que se trata de um direito, né, de recorrer, de pedir novamente por um novo julgamento. Um direito que as leis brasileiras ou quaisquer outras leis em países onde há uma justiça e uma democracia dão como algo natural quase, né? Agora, é interessante tentar pensar um pouco o que é o poder judiciário, né? Ele é um poder da República cujos membros são indicados por um outro poder da República, o Poder Executivo. E só por isso se pode questionar muito a sua real independência. Um outro ponto que me chama a atenção é o fato de que volta e meia eles recorrem a algo que parece fundamental na ciência ou na pretensa ciência do direito, que é o fato de que nós, humanos, na maioria das vezes, e as leis expressariam isso, devemos ser racionais e não nos levar pelas emoções. Primeiro que isso é algo antigo. O próprio ministro do Supremo, o Celso Mello, citou Aristóteles, que devemos nos separar emoções da razão. Eu diria que não faz sentido tentar separar razão e emoção, porque não há prova nenhuma de que há essa divisão. E mesmo se houvesse, se essa divisão é exatamente precisa, né? O que parece indicar é que o que se chama de razão é um tipo de desejo pelas coisas justas, pelas coisas equilibradas, né? E nesse aspecto o judiciário ocidental e brasileiro, e o próprio brasileiro dependente do judiciário norte-americano ou britânico, né? Ele repete essa tese, né, de que há uma racionalidade nas leis, mas as leis são escritas por um grupo de pessoas num determinado momento histórico. Sequer essas leis podem ser definidas como certas, a não ser que o argumento seja dizer que as leis são tudo o que temos. Mas eu acho que muitas vezes o Supremo Tribunal Federal pode ou atualizar a lei, né? Reescrevê-la de certa medida, principalmente porque esse julgamento, chamado comumente de mensalão, né? Que o próprio governo teria liberado verbas ou comprado os votos dos deputados, e esse dinheiro teria vindo, na verdade, de um empresário, né, que teria desviado esses dinheiros de licitações direcionado esse dinheiro para esses deputados do Partido dos Trabalhadores, né? Mas que parece que também agiu também com outros partidos, né? O que seria interessante que se procurasse não só
pender para um partido só, né? Mas para todos esses partidos. Mas enfim, me parece que isso depende do promotor ou do procurador da República e não do Supremo Tribunal Federal. Mas enfim, se nós pegarmos o judiciário, que eles gostam tanto de princípios, né? Talvez pudéssemos... Eles criam princípios cada vez mais malucos. Os princípios seriam pressuposições, quase como verdades racionais, que servem como ponto de partida para orientar uma decisão, né? E um desses princípios é de que todos têm direito à defesa e a recursos. Mas se poderia pensar num outro princípio, o princípio da intolerância do povo brasileiro. Nós já não aguentamos mais impunidade, um país onde parece que os ricos sempre se salvam e fogem da justiça, e os pobres é que são presos e ficam anos presos. Eu espero que o ministro Joaquim Barbosa, parece bastante esclarecido, ele exija, por exemplo, que ainda que se vá fazer um novo julgamento, o que é estranho porque os juízes já são outros. Um dos juízes do Supremo Tribunal Federal já faleceu, outros foram empossados. Então, na verdade, não é um recurso do julgamento antigo, me parece um novo julgamento. Isso parece irracional. Mas eu espero que esse senhor Joaquim Barbosa ele exija o cumprimento das penas dos acusados, e não que eles fiquem em liberdade enquanto esse novo julgamento ou esse recurso seja realizado. Enfim, eu já tinha dito há algum tempo que o melhor seria uma eleição direta para esses juízes da Suprema Corte, e que eles não ficassem presos nessa pseudociência chamada direito. Porque, na verdade, o que é a ciência? A ciência sempre tem hipóteses e busca comprovar essas hipóteses. Quais seriam as hipóteses que podem ou não ser comprovadas pela tal ciência do direito? Se o máximo que eles fazem é, do seu jeito subjetivo, é verificar se determinada lei ela ainda vale em função de todas as outras leis anteriores, e a máxima lei, que é a Constituição Federal. Não me parece ser ciência. Ciência seria por exemplo, o gestor público, ele estabelece uma lei, e aí depois vamos verificar se essa lei foi eficaz ou não. Por exemplo, a lei do divórcio, me parece que ela estimulou as famílias a se desestruturarem e deixarem seus filhos a verem navios, né, sozinhos, sem o apoio de um pai e uma mãe. Então ela foi errada. A lei que obriga que os motoristas não bebam bebidas alcoólicas, me parece que ela reduziu cerca de 15 ou 20% das mortes, e me parece que ela, nesse ponto, ela foi bastante eficaz. Enfim, o que seria a razão, né? Eu estava pensando que eu, pessoalmente, gostaria muito que a racionalidade fosse algo dentro de nós, ou um modo de pensar que pudesse ser atemporal, né? Uma verdade em qualquer momento da história humana, e que todos os seres humanos a percebessem. A saída que eu posso oferecer é que talvez exista a racionalidade como um sentimento de harmonia implantado em nós, e que, por ser sentimento, dificilmente você consegue expressar em palavras
você tenta expressar, por exemplo, através das leis. Agora, de qualquer maneira, como os costumes mudam, né, através da história, esse sentimento ele poderia às vezes ser limitado a um grupo de pessoas. Por exemplo, na Grécia até o século XIX, desde a Grécia do século VI a.C. até a Europa do século XIX, era racional a escravidão, né? Você submeter outros povos ao domínio dos europeus. E mesmo na Grécia e na própria África, povos escravizavam outros, né? Especialmente aqueles que venciam guerras. Agora, talvez o que se chama de racionalidade e que as leis superficialmente tentam definir por meio de palavras é um sentimento que nós temos diante da harmonia, diante de uma experiência harmoniosa ou de uma obra de arte harmônica, uma música, uma escultura, um quadro. É esse sentimento que não caberia a esses pseudocientistas do direito definir, decidir. Eu acho que seria mais apropriado julgar se uma ação humana é harmoniosa se você tiver entre os juízes artistas. Nem sei se filósofo, porque os filósofos hoje em dia eles estão muito especialistas, né, em lógica, ou especialista em pensamento alemão, né, do século XVIII, XIX, enfim, algo bem restrito. Alguém de posse de um sentido, de uma sensibilidade para observar harmonia, eu acho que em especial os artistas, os músicos, quem sabe, não sei, os poetas, os escritores,